Meu nome é Antônio José N. Estou aqui para gravar o vídeo de número 92. Até o 91 anterior, eu abordei Segment Routing. E, naquele nível que eu dei, encerrou. Hoje eu vou apresentar a evolução de redes modo pacote orientadas à conexão. São essas que estão aqui, ó, na sequência. Então vamos começar. Começou no X25 lá e acabou, a última palavra é o SR-MPLS-TE, ou seja, o plano de dados do MPLS com o Segment Routing no plano de controle, né? Com engenharia de tráfego, certo? Foi o tema da apresentação anterior. Bem. Essas redes, modo pacote orientado à conexão, elas são conhecidas como CONES, Connection Oriented Networks. A outra opção são as redes modo pacote sem conexão. Aí é o IP, Ethernet. São as CLNs, Connectionless Networks. Tá? Eu estou aproveitando e vou dando assim uma nomenclatura, uns conceitos para ajudar o pessoal que está começando agora. Né? Muito bem, então, do X25 passou para o Frame Relay. Essas duas tecnologias saíram muito bem, duraram bastante tempo. Né? Essa daqui foi na década de 70, 60, 70. Essa aqui já foi 80, aqui seria 90 e aqui virou o século. Tá? Começando o MPLS LDP, aí evoluiu para o MPLS TE e MPLS TP, que é o Transport Profile. Bom, agora, mais recentemente, apareceu o Segment Routing, né? Então, evoluiu para o Segment Routing. Vou botar no lugar certo aqui. E do Segment Routing MPLS, que é o, como eu expliquei aí com bastante detalhe, é o Segment Routing MPLS sem engenharia de tráfego, como começou, e eu acho que no momento é ela que está sendo mais usada. Né? E houve uma evolução para o SR-MPLS-TE. Então aqui a última palavra, começou o X25 e estamos aqui. Tá? Eu vou correr isso aqui falando, tentando mostrar a vocês por que mudou de uma tecnologia para outra. Né? Vamos falar um pouco do X25. X25. X25 aqui a rede, né? Terminais aqui. Isso aqui é terminal.
terminar. Bom, nesse enlace de dados, camada 2, né, enlace de dados, corre o protocolo LAPD. E aqui também, nos enlaces internos, enlaces de dados internos, também é o LAPD. Bom, o X25 tem uma característica que só o X25 teve. Daí para frente, do frame relay para frente, o que eu vou falar acabou. Que é ter controle no nível 3 de rede. Né? Porque a partir do frame relay, as camadas de rede, de enlace de dados e de rede, né, elas não têm controle. Por quê? Porque o controle vai ser feito fim a fim pelo TCP, camada de transporte. Então, o transporte controlando, né, a qualidade, o fluxo e tudo mais, fim a fim, a camada de enlace de dados e a camada de rede não precisa ter controle. Então, havia aqui no X25, né, isso aqui, ó, um controle fim a fim. E acabou, camada 3, né? Porque daqui para frente passou a ser feito pelo TCP. Eu repito um bocado para firmar. Muito bem. Então, qual é o problema disso aqui? O LAPD é um protocolo da família HDLC High Level Data Link Control. HDLC é uma família de protocolos de enlace de dados. Né? Então lá tem, além do LAPB, tem o LAPD. O LAPD ele é de canal D da RDSI de faixa estreita. Da RDSI de faixa estreita. Onde tem nos canais D, tá, um controle fechado tipo LAPB, mas é o LAPD. Existe outro protocolo fechado também, assim, de controle, que é o LAPF, que tem a vantagem de ter o campo de endereço com 2 octetos. Isso facilita, né? Muito bem. Então, qual o problema do LAPD? É bom demais. O LAPD é um protocolo, né, que controla, o campo de controle está ativo e controla mesmo. Controla, se tiver um erro, uma perda de sequência, entra o controle de fluxo, baseado em uma coisa chamada janelas deslizantes, que manda repetir tudo a partir daquele ponto. Né? É assim que funciona. Né? Então, é um rigor muito grande. Então, o que vai acontecer? Em todos esses pontos aqui, tem uma operação grande. Pega o pacote, vê a numeração, se está, vê se ele está com defeito, se tem falha, não tem e tal, e manda repetir e tal. Quer dizer, esse controle muito grande tem um efeito bom que controla. Na época, as redes não eram tão boas, a rede de transmissão, e o TCP não estava firme. Então, tinha de caprichar na camada de enlace de dados. Né? Então, qual é a consequência disso? Se você, por exemplo, estiver transportando uma coisa qualquer, tijolo, né? Mas tem umas passagens intermediárias que recebe o tijolo e examina o tijolo. Então, se o camarada for examinar, ver se a numeração está certa, ver se está quebrado, manda repetir, mas, enfim, opera muito, o fluxo fica limitado. Então, o X25, por que não se conseguia trabalhar com velocidade mais alta do que eu trabalhava? Pela velocidade em si, não.
pelo fluxo. Porque se você aumentasse a velocidade, a quantidade proporcionalmente de quadros descartados, porque quando não vai, joga fora. Então a proporção de quadros descartados era grande. Então não adiantava você aumentar a velocidade. Você aumentava, dobrava a velocidade, mas o fluxo continuava praticamente o mesmo. Por quê? Porque esses intermediários aqui, trabalhando muito, tornava lento a caminhada do tempo. E o tempo reflete no fluxo, claro, porque o fluxo é quantidade dividido pelo tempo, não? Então, acontecia isso. Então, o que aconteceu? Com a evolução das telecomunicações, das aplicações, inclusive com a entrada do IP, TCP, passou-se a ter uma necessidade muito grande de vazão de tráfego grande, porque passou a ter muito arquivo pesado para transferir e tal, e o X25 não conseguia fazer isso. Você só podia trabalhar com aquelas aplicações antigas, que era tipo time sharing, consulta informação, tudo em baixa velocidade. Então, o X25 trabalhava com kilobits por segundo. O frame relay já começou a trabalhar com megabits por segundo, já mudou em 1000, né? Quer dizer, a escala mudou, aumentou em 1000. Né? Muito bem. Então, e com a presença do TCP, esses dois fatores, concluíram que não dava para trabalhar com LAP-B no mundo novo que estava surgindo. Então criaram o frame relay. Bom, deixa eu falar um pouco mais sobre X25, aproveitar a oportunidade aqui. O LAP-B isso quer dizer Link Access Procedure Balanced Mode. Na realidade, ele é balanceado e assíncrono. Vou explicar isso aqui porque tem uma confusãozinha aqui. Então ele é balanceado e assíncrono. O que quer dizer balanceado e assíncrono? Bom, acontece o seguinte, o balanceado significa que os dois terminais, né, um terminal, digamos, esse e esse, qualquer um deles pode sinalizar para criar a conexão. O TCP, o LAP-B é uma conexão. Inclusive sai daqui para fazer isso um quadro para fazer a conexão, chamado SABM. Isso quer dizer, quer dizer, estabeleça assíncrono balance de mode. É balanceado e assíncrono. Bom, então significa o seguinte,
esse quadro é o pedido para fazer a conexão. Ele é balanceado porque qualquer um das duas pontas pode fazer isso. Quer dizer, aqui nesse enlace, esse aqui pode mandar um SABM para fazer a conexão, mas esse aqui também pode. Qualquer um dos dois pode soltar um SABM para fazer a conexão e TCP nesse enlace de dados balanceado. E por que assíncrono? Porque depois que está feito, começa a transmissão, os dois, aliás, isso aqui chama ECD e ETD. Qualquer um dos dois, aqui são dois ECDs, né? Qualquer um dos dois pode transmitir dados sem depender do outro. Na hora de transmitir dados, eles são equivalentes. Bom, e quando não é assim, quando é síncrono, a transmissão é síncrona. Hoje em dia é muito difícil esse protocolo síncrono, mas na época da IBM, que tinha aquela ideia do host grande e os terminais na periferia, antes do SNA, que é a arquitetura mais moderna, que até hoje ainda perdura na IBM, existia uma arquitetura chamada BSC, Binary Synchronous Binary Synchronous, fugiu um pouco. É também chamado de BiSync, é o nome íntimo lá da IBM, BiSync. Esse BiSync tinha os protocolos para aquela que eu falei de consulta, tudo em baixa velocidade e tal, e eles eram síncronos. Por quê? Existia uma coisa chamada polling e select. Ou seja, polling é o quê? Um dos terminais, no caso o host, controlava a transmissão dos outros. Os outros os terminais só podiam transmitir quando o host mandasse. Como? Mandando o sinal de polling. Ó, tem para mandar? Manda. Tem para mandar? Manda. Tem para mandar? Ou seja, corria todos os terminais perguntando se queria transmitir e transmitia, tá certo? Então vocês observem que o terminal central, que era o host, comandava a transmissão dos terminais em volta. Isso é uma forma de sincronismo. Então, é a transmissão síncrona. O oposto dessa assíncrona aqui, que não existe nenhum dos dois terminais, nenhum é o master e o outro os slavers, ou seja, o master e os escravos, como era na IBM. Nesse protocolo LAP-B, os dois terminais, tanto na hora de fazer a conexão balanceada, quanto na hora de transmitir assíncrono, eles eram independentes um do outro. Cada um fazia, né? Transmitia a hora que queria, não tinha de pedir a benção a ninguém, entendeu? Mandava. Assíncrono nesse sentido. Bom, uma outra característica do LAP-B é que ele era orientado a bit. Estou aproveitando para explicar essas coisas para vocês, né? O que é um protocolo orientado a bit ou orientado a byte? Então, aqui o orientado a bit. Olhando para ver assim. Quando você tem um campo
do quadro do protocolo. Então está aqui o quadro do protocolo. Digamos que isso aqui, que é típico, tem 32 bits aqui. Ou seja, 4 octetos. 4 vezes 8, 32, né? Octeto e byte é mais ou menos a mesma coisa. Vamos considerar que é a mesma coisa. Porque o byte também, supostamente, tem 8 bits, né? Então, aqui eu tenho os campos aqui, tá certo? Então, vamos pegar aqui um desses octetos. São 4, né? Vou pegar esse aqui. 8 bits aqui. Eu posso dar significado a um bit. Ou seja, esse bit aqui, por exemplo, pode ter um significado. Ah, isso aqui é o quê? Isso é indicação disso ou daquilo, entendeu? E os outros bits também. Ou seja, cada bit, o bit é a menor unidade de informação, onde informa, tá? Ou seja, eu posso botar uma informação num bit. Ou em 2 bits, ou em 3 bits, em quantos bits eu quiser. O bit ele existe como unidade de informação, orientado a bit, tá certo? O que é o orientado a byte ou orientado a caractere? Aí não, isso aqui, esse caractere aqui, eu só posso colocar informação num byte. O byte é uma coisa fechada, eu não posso trabalhar bit a bit nele, entendeu? Trabalhar no byte todo, tá? Ou no caractere. Ou seja, a unidade mínima de informação é o byte. Esse orientado a byte. Tá certo? Por isso vocês ficaram sabendo isso aí. Bom, talvez já soubesse, mas estou explicando. Muito bem. Então está explicado por que isso foi para o frame relay. Porque o X25 controlava demais e não conseguia vazões de tráfego compatíveis com a evolução que as telecomunicações estavam tendo, as aplicações. Né? Com TCP/IP, com IP e tal, começou a haver necessidade de transmissão de arquivos enormes. Aí se colocasse como velocidade de X25, vazão de taxa X25, que ia levar 3 horas para transmitir um arquivo. Tá? 3 horas eu estou inventando aqui. Né? Muito bem. Aí passou por frame relay. Agora vamos falar em frame relay. Frame relay eu acredito que fizeram frame relay, acredito não, foi isso, com o fantasma do excesso de controle do X25 atrapalhando. Então o que fizeram no frame relay? O oposto. O X25 controlava muito. O frame relay não controla nada. Por quê? Porque o campo de controle do DL Core eu fico sempre preocupado aqui para ver se consegue pensar que é problemático isso aqui. Ou seja, Data Link Core. Core é coração, é o miolo da coisa, né? Data Link Core. O Data Link Core, ele também é HDLC, um membro da família HDLC, mas um membro diferente do LAP-B, LAP-D, etc., porque o campo de controle dele não existe.
Inclusive, há uma convenção que quando um campo de controle não existe, não funciona, mas ele está ali, fisicamente, tem de ele colocar 0,3 nele. 0,3 em codificação. Alfanumérica, não? É assim, quando você coloca em 4 bits, dá um valor, outros 4 bits, outro. Desculpe, quando vem à cabeça uma falhazinha, e eu estou 3 anos parado e mais de 30 anos aposentado. Né? Então justifica-se, e com 86 anos, justifica-se esquecer um bocado. Né? Muito bem. Você tem aqui 8 bits aqui, pega 4, isso aqui é 2, isso aqui é 5. Tá? Inclusive, a quantidade de número não vai ser suficiente, então os 3 últimos, bota a letra. Tá? Alfanumérico, né? Muito bem. Então, o que acontece? O campo de controle do DL Core não funciona. Tiraram os dentes do vampiro, entendeu? Ou seja, tiraram o controle desse membro do HDLC. Isso significa que colocaram nesse campo o valor alfanumérico mesmo, né? Igual a 0,3. Né? Muito bem. Esse DL-Core é o LAP-F sem o campo de controle. Por que o LAP-F? Porque eu quero 2 octetos no endereço para eu poder ter mais margem para fazer certas coisas no endereço. Certo? Muito bem. Então, como chamei a atenção, não tem controle nenhum. Se o quadro chega errado, esse dano vai assim mesmo, entendeu? O quadro chegou fora de sequência, o quadro 1, 2, 3, 4, seria o 5 e o 6, perdeu a sequência. O LAP B não ia aceitar isso, ia mandar corrigir. O DL Core, deixa correr, manda lá. E quem vai corrigir? O TCP, fim a fim, tá certo? Tá deixando o problema para a camada de transporte. Muito bem, então esse é o frame relay. E funcionou muito, porque com isso foi possível transmitir arquivos grandes com o frame relay. Né? E o frame relay, ele tem a capacidade também de transmitir voz e vídeo. É meio forçado, mas faz. Bom, eu tenho um livro, publiquei o primeiro livro que eu escrevi, foi sobre frame relay. Foi no final do século passado, né? Final da década de 90. Esse livro está esgotado. Aliás, todos os livros acho que estão esgotados, meu. Mas você consegue, quem quiser mesmo comprar, entra nessa Amazon por ali e encontra livros usados. Venda de livro usado. Eu acredito que consiga lá o livro de família. Mas, na realidade, é história, né? Não se usa mais, né? Bom, aí, o ITUT, eu acredito na teimosia dele. Por que teimosia? Porque começou a criar o ATM para substituir o frame relay. Qual era a argumentação? Que aumentaria um pouco a velocidade, ou a vazão de tráfego, e seria possível transmitir, assim com mais propriedade,
voz, vídeo e dados. Fazer as três coisas, né? Mas não deu certo não, entendeu? Porque o IoT, eu acredito, subestimou o TCP/IP que estava saindo. Então, colocou uma rede ATM que não era apropriada do TCP/IP. Da mesma forma que o Frame Relay também não era. Mas o Frame Relay já estava instalado, definido, usado bastante. Então, e também conseguia transmitir voz e imagem também. Aí, as operadoras, não, vamos ficar com o Frame Relay mesmo. Eu vou entrar com a ATM com o mesmo defeito e não é grande coisa, o ATM não convenceu. Moral da história, a ATM foi uma tecnologia que durou pouco. E o Frame Relay bypassou o ATM, que do ATM foi para o MPLS LDP. Tá? Mas o Frame Relay fazia isso, passava pelo ATM, mas muito pouco. O Frame Relay passou a vir direto para o MPLS LDP, ou seja, a operadora tinha Frame Relay, substituía por quê? Pelo MPLS LDP. Não tinha ATM. Mas, tanto o Frame Relay quanto o ATM tem um defeito grave, que eu vou explicar agora aqui. Tá? Então, nós estamos aqui nessa passagem aqui. Ó. Então, eu vou apagar isso aqui. Se alguém quiser anotar. Apagar aqui. Vou precisar de espaço. Existem diversas classificações de rede de telecomunicações. Então, rede modo circuito, rede modo pacote. Rede orientada à conexão, rede sem conexão. Tá? Enfim, algumas classificações, poucas aí. Aí, uns anos atrás, foi criada uma outra classificação fora do ITU-T. Isso foi criado pelo IETF. IETF é o órgão de padronização da comunidade TCP/IP. Tá? Internet Engineering Task Force, IETF. Tá? E que produz os padrões chamados de RF6. FC tal, RFC, Request for Comments. Por quê? Porque eles nunca davam o assunto por encerrado. A não ser quando não der. Então, um documento daquele, enquanto ele não se consolidasse muito, ele é um pedido de comentário. Request for Comments. Não era assim, bom, nós somos os sabichões aqui e está aqui o padrão. Não, o padrão, nós estamos botando esse aí. Comentem, por favor. O espírito era esse, né? Até que fechava de vez. Então, essa classificação foi o efeito dela, né? Derrubou com o Frame Relay e o ATM. Vou explicar. Classificação de redes. As redes
modelo overlay modelo overlay e modelo par. Qual é isso aqui? O que significa isso aqui? Bom, o modelo overlay significava que é porque existe uma rede transportada e a rede transportadora. Né? Por exemplo, o ATM transporta, o Frame Relay transporta praticamente IP e Ethernet. Né? São as duas redes sem conexão que pegam a carona numa rede orientada à conexão, num trecho. Né? Então, vou colocar aqui uma rede desse modelo overlay. Tá? Pode ser Frame Relay ou ATM. Na realidade, existem outras, porque com exceção do MPLS, todas as redes que existem são modelo overlay. A própria internet, tudo é modelo, mas não importa e nem tem efeito. O problema é aqui, nesses dois aqui. Ó. Então, essa rede aqui, e ela está transportando IP, digamos. Então, aqui, uma rede IP, um terminal aqui, origem, aqui outra rede IP, outro terminal aqui, destino. Dando para ver assim. Muito bem. No modelo overlay, olha, esse ponto aqui da rede envelopa integralmente o que vem daqui e transfere sem mexer, não mexe, só envelopa e leva. Do lado de cá, tira o envelope e entrega. Certo? E isso é o overlay, porque a palavra overlay quer dizer envelopamento, quer dizer que você overlay é botar dentro, né? Botar. Muito bem. Então, vamos botar aqui, por exemplo. Então, que sai aqui uma coisa assim. Chega aqui, quando chega aqui, não mexe e coloca os campos desse, no caso, por esse aqui, digamos, ATM. ATM, isso aqui é o IP que veio. Nesse pacote IP, vem o endereço IP. Tá? O endereço IP vem. De onde vem o endereço IP? Lá de cima. Lá do aplicativo que passa para a aplicação, passa para
transporte vai descendo e chega na camada de rede, né? Aliás, o modelo OSI, eu tenho um livro sobre o modelo OSI, também tenho. Só que eu fiz esse livro na Embratel e publiquei internamente na Embratel em papel. Tem uma cópia. Mas eu não guardei nada em eletrônica. Ou seja, só tem papel. Então isso dificulta. Eu poderia até botar isso aí em termos em termos de computador, mas não estou consciente, até porque o modelo OSI está um pouco... Aliás, deixa eu fazer um comentário sobre o modelo OSI aqui. Muita gente diz, erradamente, o modelo OSI morreu. TCP/IP tomou conta. Não, não é verdade, não. Por quê? Porque o modelo OSI são duas coisas. É o modelo em si, né? A concepção do modelo, com as definições, o que é serviço, o que é protocolo, o que é camada, né? E os protocolos que o ITU-T, e a ISO, né? Definiram para ter uma prateleira de protocolos para usar, né? Bom, esses protocolos, a maioria não foi usada. Por quê? Porque eram complexos, muito trabalhados, e entrou o TCP/IP, já foi o ETF, né? Com um modelo simplificando aquilo tudo. Então, os protocolos do ETF são extremamente mais simples do que os protocolos do ITU-T ou da ISO, né? E tomaram conta que são simples, mas funcionam, né? E rápido, porque não pode levar muito tempo, atualmente, ou de uns anos para cá, para fazer um protocolo, porque quando acaba, ele já era, entendeu? Já não serve mais. Isso aconteceu muito aí. Então, Espera aí um instantinho, Bom, vou voltar para cá. Então é isso aí. Então perceberam o que é o overlay. Quando entra na rede, isso aqui é a rede transportadora, né? Aí, nesse caso a ATM. E o IP é a rede transportada. Quando o quadro da rede transportada chega na entrada da rede transportadora, a rede transportadora envelopa, sem mexer, leva, entrega, ou seja, o que está aqui, indo para lá? Isso aqui, ó. Isso aqui. Porque esses dois aqui sumiram, foram tirados fora. Acabou a ATM, acabou. Então isso aqui que vai. E vai chegar no terminal, né? Pode até haver mais envelopamento na rede transportada, mas dela mesmo. Não, porque já está aqui dentro, já está aqui, né? O endereço, essas coisas todas estão aqui, os overheads todos estão aqui. Muito bem. Isso significa um monte de problemas. Deixa eu só explicar o que é o outro modelo e faço esse comentário. No outro modelo não é isso, tá certo? No outro modelo, vou desenhar aqui, tamanho maior. Isso aqui é o SD, ou seja, a entrada na rede transportadora. Isso agora eu estou falando do modelo par, tá? Esse aqui. Então, esse terminal, essa terminação aqui, ela é assim, ó.
Está entendendo? Ou seja, ela é um terminal dessa rede aqui. Ou seja, quando é IP sobre ATM, na entrada da rede ATM, não, aí não é ATM mais, esquece ATM, ATM não é. Agora nós estamos falando não de Family Relay e ATM, mas estamos falando do MPLS. Estamos falando já do MPLS, que é uma rede modelo par. Então é assim, tá certo? Essa terminação aqui, metade dela é IP. Isso aqui é IP. E essa outra metade aqui, que é MPLS. Ou seja, o quadro aqui, ele é transformado, porque ele vai... esse quadro, isso aqui vai mexer com isso, vai trabalhar com isso. Deixa eu explicar um pouco mais, melhor isso aqui. Olha só. Quando você tem o modelo par, você tem a paridade, existem três hipóteses de você fazer essa paridade. Primeiro, paridade completa. Plano de controle e plano de dados, tudo em paridade. Ou seja, essa figura aqui existe nos quadros de dados, porque a paridade pegou o plano de dados, e existe nos protocolos de controle. Roteamento, aqui é o roteamento, né? Não tem sinalização, é o roteamento. Desculpe, não tem sinalização. No MPLS tem sinalização. Então, aqui, né, IP, e aqui vem o MPLS com seu plano de controle. Então, pode ser par completo, pode ser par só no campo de dados, ou pode ser par somente no plano de controle, certo? Se você colocar o plano de dados como em paridade, o que vai acontecer? Vou botar paridade aqui e o IP é sem conexão. Eu sou obrigado a botar essa paridade sem conexão para ser compatível com o IP do lado de lá. O que acontece? Se eu colocar a rede, plano de dados de uma rede de grande porte, uma rede operadora, né, para prestar serviço público em grandes distâncias, etc., né, redes importantes, não pode ser sem conexão. Tem de ser orientada à conexão. Por quê? Porque sem conexão eu perco qualidade. Eu não posso fazer backup direto, eu não posso fazer engenharia de tráfego, o OTN, tudo, dificulta tudo. Uma rede orientada à conexão, do ponto de vista de operação de qualidade, melhor. Sacrifica a conectividade, que você para fazer um ponto a multiponto ou multiponto, complica. Mas aí prevalece a preocupação com a qualidade. Ou seja, plano de dados não pode ser par com IP nem com a internet. Então, esqueçamos a paridade no plano de dados. Então, onde tem paridade no MPLS? No plano de controle. Tá certo? Essa figura aqui, ó, só vale para o plano de controle. O plano de dados continua em overlay. Chegou aqui, envelope, toca para frente. Quadro de dados. Agora, se esse quadro aqui for um quadro de roteamento, não, ele vai ser trabalhado aqui. Bom, então,
Um momentinho aqui, deixa eu tirar isso aqui. Então, quais são as consequências disso? No modelo overlay, em que o roteamento é envelopado, os quadros de roteamento é envelopado e mandados para cá como se fossem dados, né? Deixa eu botar mais uns detalhes aqui. Isso aqui é a rede ATM. Isso aqui são os terminais, tá certo? Terminais. Ele é ATM aqui, né? E IP aqui, vamos dizer que seja o IP. Então, o ATM no ATM Family, nessas redes Connection Oriented Overlay, o que acontece? São criados circuitos virtuais. A partir de onde? Daqui, ó. Isso aqui vai ser problema. Começa no terminal. Inclusive aqui, eu também tem BPI e VCI, no caso que são os identificadores de canal lógico do ATM. Agora eu vou colocar o MPLS aqui. Porque isso aqui existe para o plano de dados e para o plano de controle. Seu roteamento sai daqui, assim como os quadros de dados. Agora vamos ver o MPLS. No MPLS, para plano de controle, para o plano de dados é assim. Então, o plano de dados é isso. Porque vai trabalhar em overlay. Agora, e o plano de controle? O plano de controle, vou botar separado aqui. O plano de controle o circuito virtual começa aqui, ó. O circuito virtual é assim, ó. Não vem daqui, ele começa aqui. Então, o que vai acontecer? Vamos falar sobre o roteamento aqui. O que vai haver com roteamento de circuitos virtuais? Essa rede aqui, vamos dizer que ela tenha é complicado, né? Mas é assim que é. Digamos que eu tenho aqui uma rede, as terminações aqui, e tenha terminais ligados na mesma terminação aqui, eu tenho 3 aqui. Aqui vamos botar 2. Aqui 2 também. Se isso aqui é ATM, no roteamento, os circuitos começam aqui.
E eu tenho de formar, para fim do protocolo de roteamento, uma rede full mesh, que todo mundo, porque no roteamento, os vizinhos, né, quem tem de formar adjacências de roteamento, certo? Então eu tenho de criar adjacência desse com esse, desse com esse, desse com esse. Ou seja, todo mundo tem de ter adjacência com todo mundo. Isso é o quê? É de full mesh. Né? Muito bem. Então, quantos circuitos virtuais eu vou precisar para essa rede full mesh? Né? Ó, os circuitos virtuais, a fórmula dele é N, que multiplica N menos 1, sobre 2. É isso? Isso é o número de diagonais internas de um polígono convexo. Não pode fazer buraco para dentro. Convexo, a quantidade de diagonais que eu cruzo, a fórmula é essa. É a mesma coisa aqui, que é full mesh lá também, entendeu? Então aqui, por exemplo, no roteamento, quantos circuitos virtuais eu vou ter de formar para que esse roteamento funcione aqui? 3, 5, 7. 7 que multiplica 6, n menos 1, dividido por 2. Ou seja, 21, não é isso? 21. Então, eu tenho de constituir 25, trabalhar com eles lá, porque o roteamento está correndo toda hora, 21 circuitos virtuais, tá certo? E quantas adjacências de roteamento? 21 também, porque o número de circuitos virtuais tem de formar uma rede full mesh, e o roteamento é um processo multiponto a multiponto full mesh também. Então, o número de adjacências IP, o SPF, né, são 21 também. Bom, pô, 21 não é tanto assim. Mas isso aqui é uma rede pequena que eu botei para fins didáticos só. Uma rede IP, para valer mesmo aí, pode ter centenas de... Pensa na internet pública. Né? Quantos roteadores tem, quanto acontece isso aí centenas de vezes. Então, porque se isso aqui fosse MPLS, no roteamento, como eu falei, no roteamento, o circuito virtual começa aqui, ó. Então, quantos circuitos virtuais eu vou ter? 3. Isso aqui não me interessa agora, não, porque o circuito virtual começa aqui, eu só estou interessado nisso aqui, ó. 3 multiplicado por 2, n menos 1, dividido por 2. 3. Ou seja, eu passo a trabalhar com 3 circuitos virtuais e 3 adjacências de roteamento, ao invés de 21. Uma rede grande pode significar, em vez de 100 e tanto, 10, 15. Muito bem. Isso aí é um problema. A quantidade de gastar circuito virtual, manter a rede... E isso aí é dinâmico, né? Muda, essa situação muda de repente, e quando muda, ela tem de rodar de novo. Né? Bom, aí surge um outro problema sério. É o seguinte, nessas redes
como a rede de overlay, né? Quando esse terminal aqui manda um pacote de dados, tá? Ele manda o endereço IP, né? O endereço IP vem aqui. Porque tem de ter um endereço aqui. Eu não posso chegar para uma pessoa, pega essa carta aqui para mim. Onde? Né? Eu não posso mandar nada sem o endereço. Então o endereço IP vem de cima e vai para lá. Mas quando chega aqui, eu estou falando do ATM. Deixa eu falar do ATM. Né? O endereço IP chega aqui. Mas eu tenho um ATM no meio do caminho. Como é que esse quadro aqui vem daqui para aqui? Como é que eu direciono no ATM? Eu preciso do endereço ATM. Isso é um problema sério. Tá? Aí o que se vai fazer? Uma resolução de endereço. Que resolução de endereço? Eu tenho, a partir do endereço IP, eu tenho que descobrir qual é o endereço ATM. Senão o quadro não vai. Pô. Bom, aí tem duas situações, certo? Duas situações. No caso do ATM. Porque no ATM ou no frame relay, existe o chamado SVC e CVP, é isso? Circuito virtual permanente, circuito virtual comutado. Quando é CVP, o que vai acontecer? Eu tenho aqui a rede aqui a ATM aqui, tá? Circuito virtual aqui. Quando o endereço IP aqui, eu tenho que ter o endereço ATM aqui, porque o circuito virtual começa aqui. Mas esse circuito virtual já está pronto, isso é CVP. Ele e outros, né? Ou seja, eu estou trabalhando na rede com circuitos virtuais prontos. Assim, no CVP é assim, o frame relay só trabalha assim. Eu acho que ainda só trabalhava assim, com CVP. Não tinha sinalização para fazer SBC. Né? Porque, então montava os circuitos administrativamente e usava. E nesse caso, o circuito estando pronto, eu não preciso de endereço, eu não vou sinalizar, eu não vou constituir um circuito virtual, ele já está pronto. Mas eu preciso descobrir o endereço. Qual é o endereço de um circuito virtual pronto? Qual é o endereço? No caso do ATM, uma coisa chamada VPI-VCI. VPI-VCI são dois, né? Porque é hierarquizado, identificadores de canal lógico. Ou seja, eu preciso saber aqui, para chegar nesse endereço IP aqui, o endereço IP é esse aqui. Ó. Tem outros aqui, não? Para chegar nesse endereço IP, esse terminal precisa saber, quando eu jogar o quadro aqui, né? O quadro ATM, conduzindo o IP, conduzindo o roteamento IP, em que VPI e VCI eu entro. Né? Ou seja, quando o circuito está pronto, o endereço é o VPI e VCI. Então, em que VPI e VCI eu entro? Bom, aí foi criado pelo IATF, que o ITUT tirou o time de campo, uma coisa chamada Classical
Classical IP and ARP over ATM. Isso foi na RFC 1577. Se vocês quiserem olhar isso, vai nessa RFC do IATF e olha, né? O que é o clássico IP and ARP sobre ATM? É a maneira de você resolver endereço. Né? Você, para resolver, nesse caso, que os circuitos já estão prontos, descobrir qual é o VPI e VCI. Aí, ele criou aqui 2 protocolos, essa RFC. Isso que eu estou falando para o ATM existe exatamente igual para o Family Relay, entendeu? O Family Relay não escapou, não, está nessa também. Existe o protocolo IN ATM IN ATM ARP. Por que ARP? Porque isso é resolução de endereço. Resolução de endereço, quem cuida disso é o ARP, né? Address Resolution Protocol, o nome está dizendo. Esse é para o caso em que os circuitos virtuais já estão prontos. Então é esse caso aqui que você tem. Então aqui eu vou ter que descobrir o quê? O VPI, VCI. Para eu poder permitir o quadro, o endereço ATM certo, né? Vou apagar isso aqui, tá? Como é que isso funciona? O IATM-ARP. Então, está aqui o ATM, ou Frame Relay. E está aqui o terminal. Né? Os circuitos virtuais já estão prontos, em full mesh. Esse endereço IP que chegou aqui num pacote aqui é para esse terminal aqui e não para esse aqui. Então, isso aqui tem um VPI VCI aqui. Tem um VPI VCI aqui. Então, é preciso saber que VPI e VCI ele entra, é desse aqui, para chegar lá. Tá? Então, o que vai fazer? Como é que vai fazer isso? Previamente, todo mundo troca figurinha com o outro. Então, por exemplo, esse aqui pergunta, entra aqui um quadro, não é um quadro de dados, é um quadro de resolução de endereço, um quadro de controle.
pergunta assim, ó, eu entrei aqui no VPI tal, VCI tal. Quem estiver na ponta, responde o outro quadro para cá. Então, quando esse quadro aqui entrar aqui, ao contrário, isso aqui é bidirecional, ele sabe qual é o daqui para lá também. Então, ele fica registrado numa tabela essa associação aqui. Quer dizer, esse endereço IP aqui corresponde ao VPI, VCI, tal aqui. Isso é feito uma tabela. Aqui todo mundo. Né? O que você tem IP, desse IP, VPI, VCI. Para ele saber em qual ele sai. Aqui. Tudo bem. Aí todo mundo faz. Aí fica uma tabela completa disso aqui. Todo mundo para todo mundo. Bom, agora vem um quadro de dados, com o endereço IP tal. Então o endereço IP está aqui. Endereço IP. Aqui nesse terminal, entra nessa tabela, com esse endereço IP, digamos que o endereço IP seja esse aqui, ó. Qual é o VPI VCI? Está aqui. O INARP deu, está aqui. Então ele já sabe qual é o VPI, acabou o problema. Então quando entrar, mandar isso aqui, ele vai botar no quadro ATM o VPI VCI, esse aqui, ó. Onde é que vai bater? Aqui. Porque essa associação resultou dessa pesquisa que se fez aqui nesse circuito virtual. Olha que trabalho, tá certo? Bom, agora, existe também o protocolo ATM-ARP. ATM-ARP. Não pode letrar. ATM-ARP. No caso do ATM-ARP, é quando os circuitos virtuais não estão prontos. É SVC. Vai ter que descobrir o endereço, realmente o endereço do outro extremo. Endereço do tipo E164, que é onde estão os endereços. Isso é a recomendação do ITUT, tá? Onde estão os endereços IP. ATM. Então, eu preciso pegar o endereço 164 desse cara aqui, ó. Eu estou aqui, quero mandar para ele. Eu tenho que saber qual é o endereço dele. Se eu souber o endereço desse cara aqui, endereço é o 164 dele, acabou o problema. Aí o que eu vou fazer? Eu vou sinalizar, né? Existe uma coisa chamada BISUP, que sinaliza com esse endereço de destino, o quadro, aí tem a volta, resulta disso aqui a constituição desse circuito virtual. Ele foi constituído sinalizando para esse endereço aqui, daqui para lá, e voltando, fecha isso aqui. Então, eu preciso saber o endereço 164 para eu poder criar um circuito virtual. Depois que eu criar o circuito virtual, amarrado aquele endereço IP, morreu o problema. Eu vou entrar aqui no VPI VCI daqui, porque foi constituído para aquele endereço, está associado. Esse terminal entra com o quadro aqui nesse VPI VCI, né? Vai bater lá nesse terminal aqui. Porque esse circuito virtual foi montado com esse endereço aqui, que é desse cara. Endereço ATM. Endereço IP, ele já sabe que veio daqui, de destino. Como é que se descobre isso aí? Assim como esse aqui, todo mundo faz uma pesquisa e vai montando. Porque repara que no IN-ATM-ARP,
as tabelas de roteamento, para consultar depois, essa tabela aqui, são feitas nos terminais. Aqui, ó. Todo mundo tem essa tabela aqui. Todo mundo faz em ATM-ARP para montar a tabela dele, porque ele pode ser origem em qualquer momento, né? Agora, quando você tem aqui, é transmitido aqui para cá, endereço P aqui, e o endereço é 164. Você precisa dessa correspondência, tá? Para você, a partir do endereço P que chega aqui, você saber qual é o endereço 164 para você sinalizar. Então, eu preciso de um servidor central. Um servidor aqui. Isso é o ATM-ARP, porque o WinATM-ARP não tem servidor central. As tabelas estão distribuídas. Mas no ATM-ARP, a tabela está aqui. Então aqui está isso aqui, tá exatamente essa tabela aqui, mas aqui, ou seja, o IP não ligado ao VPI receio direto, ao endereço é 164. E como é que esse servidor consegue essas combinações, isso aqui com isso aqui? Mandando quadro. Manda quadros e pega a resposta. Pela resposta ele sabe quem respondeu, monta essa tabela. Tá certo? Mas existe outra maneira de montar a tabela. É o seguinte, a tabela, o servidor, faz um INATM-ARP. Tá certo? Ela faz uma INATM-ARP. O INATM-ARP vai dar essa associação. Certo? O INATM-ARP vai conseguir o endereço 164 perguntando lá qual o seu endereço. Qual o seu endereço é 164. O lado responde, ele vai montando a tabela aqui, tá certo? Para sinalizar depois. Isso aqui tem que ser mandado para o terminal que pediu a consulta, porque quem vai sinalizar não é o servidor, quem vai sinalizar é o terminal que fez a consulta ao servidor, né? Então é isso aí. Aí depois que tem o endereço 164, sinaliza, que é um processo também que existe, né, de sinalização, e constitui o circuito virtual. Depois que tem o circuito virtual, faz a rede full mesh de circuito virtual dessa maneira aqui, para poder fazer o roteamento. Porque você, em cima desses circuitos virtuais, constituindo uma rede full mesh, é que você vai distribuir os quadros de roteamento IP, e, né, eles vão seguir essa rede full mesh para rotear, né, para mandar os quadros do OSPF, né, os quadros LSA. Eles precisam saber o caminho, aí dessa maneira eles descobrem. O que vocês acharam disso aqui? Rolo desgraçado, né? Bom, aí acharam que esse negócio estava com um servidor aqui, uma rede aqui grande. Isso aqui é uma rede virtual dentro do ATM. Mas mesmo assim, um servidor é pouco. Então o que eles fizeram? Criaram uma outra RFC, um outro padrão, para poder botar diferentes servidores. Ou seja, isso aqui é igual a isso, tá? Mesma coisa, IP é 164. E esses camaradas aqui trocando figurinha, tá? Então, se perguntar esse aqui e ele não souber,
ele vai buscar onde tem aquela informação, trazer para atender o pedido do terminal, certo? Esse aí criou uma outra concepção de protocolo, cujo nome é, vou botar aqui um terceiro, então foi esses dois aqui, não? E um terceiro, chamado NHRP. Então, não falei, tá? NHRP, Next Hope Resolution Protocol. Por que Next Hope? Porque você tem a possibilidade de desconsultar esse. O Hope aqui é o Hope de servidor. Então, como eu falei, esse aqui não tem informação que satisfaça, ele consulta esse, ou outro, e responde, tá certo? Isso se chama NHRP. Se vocês quiserem anotar, Next Hope Resolution Protocol. O que é isso? É o ATM ARP com mais de um servidor. É isso que é o NHRP. Certo? Bom, olha que rolo que o ITUT criou. Porque, inclusive, eles nem deram bola para tentar salvar. Eu estou enfiando pau aqui no ITUT. Né? Quem sou eu, matou, né? Porque a solução para isso foi o clássico IP and ARP, né? Que criou a base disso aqui para resolver esse problema. Complicado para burro, porque não tinha jeito, mas foi o IETF. O IETF entrou para salvar. Porque o ITUT não deu bola. Eu assisti uma palestra de um tal de Jean-Pierre. Esse cara fez uma palestra em São Paulo, eu assisti, mas eu já sabia que o MPLS vinha. Não existia, porque lendo artigo na revista Telecommunications, eu vi lá esse conceito de rede overlay, rede que eu não tinha ouvido falar, ali eu peguei, overlay e paridade. E isso que eu estou falando aqui, prevendo isso, esse artigo, né, dizia isso. Né? Então, bom, me perdi aqui, mas tudo bem, não importa. Vamos lá. Aí começou a ver o movimento IATF e os americanos enfiando o pau no ATM e no ITUT por causa disso aqui. Vocês estão criando uma confusão dos diabos aí. Se é possível resolver de uma maneira simples. Bom, não satisfeito com isso, aí eu posso ter uma outra situação, é outro problemático igual. Olha só. Vou apagar aqui. Eu acho que isso aqui está entendido, né? O Classical IP é a solução do IETF que resolveu o problema, mas de maneira complexa. Servidor, INARP, TMARP, manda para lá, manda para cá, muito complicado. Mas aí surgiu outro problema. E se eu tiver o ATM aqui,
ou frame relay, e aqui eu tiver não IP, mas Ethernet. É possível, existe isso aí. Ou seja, isso aqui é um terminal Ethernet. Aí surge um problema parecido com outros parâmetros. Porque quando o aplicativo manda para cá, ele manda um endereço, tem de mandar algum endereço, é um endereço ARP, é um endereço MAC, Ethernet. Então ele manda o endereço MAC aqui. Do destino. Aí acontece a mesma coisa. Quando chegar o quadro aqui, endereço MAC, entra na ATM. E qual é o endereço ATM? Mesmo problema. Ou seja, tem de ter um outro processo para resolver endereço ATM a partir de endereço MAC, não mais a partir de endereço IP. O ATM ARP não serve. Lá não serve para isso aqui. É totalmente diferente. Então tiveram de bolar uma outra coisa, uma solução. Aí apareceu o ATM Forum, porque no desespero, a comunidade que usava ATM criou esse ATM Forum. Para quê? Para acelerar, agilizar aquela coisa toda e, se for preciso, criar padrão também. E criaram padrões. Aí entrou em choque, aí já ficaram três brigas. ETF, ATM Forum e o TUT. Cada um chutando para um lado, entendeu? Confuso, né? Mas esse problema do Ethernet não foi o ETF que resolveu, foi o ATM Forum. Ele criou uma coisa chamada LAN Emulation over ATM. Espero que você já tenha ouvido, senão está aqui. Então é a ELAN. Emulated. Não está nem aparecendo esse troço aí. Emulated LAN. Tá? Aqui é emulated. Muito bem. O que é isso? É emulação de LANs sobre ATM. Por que LAN? Porque a LAN é a internet. LAN é a internet. Então, resolve-se o problema emulando uma LAN em cima do ATM. Essa é a solução. E como é que é feito isso? Isso aqui, então, é emulação de LANs, em português, emulação de LANs sobre ATM. Inclusive, estava na Embratel no final de carreira lá, eu deixei lá a chefia que eu tinha lá, fui para o departamento de treinamento para dar curso, participar de treinamento que eu gostava. Estava já em fim de carreira. E, então nós queríamos ter um curso de LAN, de LAN Emulation over ATM. Procuramos lá as universidades, Brisa, etc. Ninguém tinha curso de LAN Emulation. Então eu comprei a briga. Falei, eu vou preparar. Peguei os padrões, um calhamaço lá do ATM Forum e aprendi. Então eu passei a dar esse curso. Eu acredito que só eu dava no Brasil no começo, né? Mas foi, inclusive depois até teve gente que pegou minhas transparências e roubou o curso com transparência e tudo, entendeu? E gente que eu não esperava que fizesse isso e fez. Tudo bem. Bom, o Emulate LAN, porque aqui o que faz o quê? Faz primeiro resolução de endereço. Ou seja, obtém endereço IP do destino
com base no endereço MAC de destino. Mas faz mais coisa também. Outras coisas aqui. E não vamos entrar agora aqui, porque isso é complicado. Mas tem mais coisas que o emulador faz além de resolver. Mas o fundamental é isso aqui, resolução de endereço. E como é que faz isso aqui? A rede IP aqui, apagar para não ter confusão. Então isso aqui é uma rede ATM, digamos. Aqui, os terminais Ethernet. A multiLAN, ela é feita criando servidor aqui também. Desse ponto de vista, parece com a TMA, que usa servidor central. Então tem aqui o servidor ELAN. ELAN não é... Como é que é? É isso mesmo. Não me lembro que estava escrito aqui, eu acho que foi ELAN mesmo, né? O nome, ou seja, servidor de... Vou botar linguagem corrente aqui que é melhor. É um servidor de emulação de LANs sobre ATM, os servidores. Mas como tem funções diferentes, são criados diferentes. Então tem outro servidor aqui, servidor também de emulação de LAN, mas os dois não se falam não, entendeu? Porque eles são não é diferente lá do NHRP, e um consulta o outro para complementar a informação. Aqui não, aqui cada um desses servidores tem uma função que depende do que está sendo feito pela emulação de LAN, tá certo? Olha, isso foi uma outra confusão dos diabos, entendeu? Eu também... Aí, complicação, entendeu? Aí a comunidade assustada, isso aqui já foi também o ATM Fórum, porque o ITUT também não fez isso. Ele largou o problema para os outros, né? Então, conseguiu resolver o problema de internet sobre ATM, mas complicando também, né? Bom, aí, e espalhando isso. Então, eles resolveram, se uniram lá no IETF com a ATM Fórum e... Posso apagar, né? Olha só, se vocês não entenderem, façam perguntas lá pelo sistema lá, que eu respondo, entendeu? Aí o IETF se uniu lá com a ATM Fórum, disseram assim, pô, baita confusão, e com opções diferentes, caminhos diferentes. Então vamos fazer o seguinte, não podemos fugir da confusão, mas podemos unificar isso aí, fazer uma coisa só, arrumada assim, englobando emulação de LANs e ATM-ARP. Acredito até que o IN é ATM-ARP, mas aí eu não entendo bem porque a natureza é diferente, não tem servidor central. Muito bem, essa solução que eles bolaram chegou a padronizar, a ser uma padronização ainda incipiente, estava lá. Foi quando viram que não dá não, vamos acabar com isso. O MPLS já estava mais ou menos começando lá na... Olha só, então criaram uma coisa chamada MPO
MPoA. O que quer dizer? Multiprotocol over ATM. Ou seja, não tem esse negócio de separar a internet, um padrão, IP com outro padrão. Vamos juntar tudo, todas as possibilidades, que na realidade é a internet IP. E vamos juntar, ou seja, vamos juntar a emulação de LANs com a TM-ARP. E fazer uma coisa só e chamar de MPoA. Fizeram essa padronização. Essa padronização ficou pronta em 1995. Aí veio as dúvidas, pô, isso aí então já está complicado, é melhor esquecer do que consertar e tal. Aí, enquanto isso, o IETF estava trabalhando no MPLS, já dentro do conceito de rede par no plano de controle, ou seja, aquilo que eu expliquei, botar o roteamento, resolução de endereço, tudo do plano de controle no modelo par. Porque no modelo par, como vocês viram, a coisa descomplica. Porque, repara só, no modelo par, digamos IP sobre ATM, sobre MPLS, no caso, que é modelo par. O endereço IP se confunde com o endereço da rede transportadora. Ou seja, a rede MPLS não tem endereço próprio. O endereço dele, do MPLS, é o endereço IP. Mesmo. Quer dizer, o mesmo endereço que indica o IP, indica também a terminação MPLS. Então, para que a resolução de endereço? Se é a mesma coisa, já está na hora que você tem um endereço de um, tem do outro, automaticamente. Isso foi um ganho, uma simplificação tremenda, uma grande vantagem daí do modelo par. Né? Você acabar com resolução de endereço. Não tem resolução de endereço. Tá? Como eu expliquei, o processo de roteamento, número de circuitos virtuais, número de adjacência, tráfego, porque quando você diminuir o número de adjacências, isso em torno da rede central, né? É ali que eu estou focando o problema. Então, o tráfego de roteamento que atravessa essa rede central, ou seja, a rede pública, inclusive que paga o tráfego, lembra que era de 21 virou 3, o tráfego de roteamento acompanha isso. O tráfego é muito menor de roteamento do que seria no modelo overlay. Tá certo? Então, essas duas grandes vantagens. Elimina a resolução de endereço, reduz o número de circuitos virtuais e reduz drasticamente o tráfego de plano de controle. Repara só, tráfego de plano de controle é uma coisa ruim. Porque ninguém faz uma rede para rotear. Pô. Você faz uma rede para transmitir dados. O rotear é um mal necessário. Você é obrigado a rotear para a coisa funcionar. Mas pô, você não fez para rotear, você fez para transmitir dados. Você fez roteamento porque foi obrigado, a contragosto. Né? Resolução de endereço você está fazendo a contragosto. Não queria isso, mas foi levado a fazer. Né? Então, se eu fugir disso, é ótimo. Bom, para encerrar isso aqui, aí vem o MPLS. Então, o modelo par. Foi a primeira e única rede que eu conheço, que eu vou falar, que é modelo par. Mas agora tem um segmento rural. Mas segmento rural também é MPLS. E também é modelo par. Acompanha.
porque, como falei antes, o Segment Routing é um novo plano de controle para o MPLS e para o IP6 também. Né? Então, continua sendo o MPLS e continua sendo o modelo par, com Segment Routing, como plano de controle do MPLS, tá certo? Bom, o MPLS surgiu, o primeiro padrão do MPLS foi em 2001. 2001. Olha a data aqui. 6 anos depois. Esses 6 anos foi o tempo em que estava lá definindo isso e tal, definindo e tal, isso aqui foi provisório e tal, e concluir que não dava certo e tal, e aparece o MPLS, joga isso fora. Sumiu isso tudo que sumiu. Tudo esse negócio de ATM, ARP, bababá, tudo sumiu. O MPLS tomou conta e não usa nada disso, não tem nada disso, tá certo? Então é isso aí. Então essa foi uma das razões, talvez a principal, do desaparecimento do frame relay e do ATM, porque era modelo overlay. Tá certo? Essa explicação que eu estou dando, vocês, quando quiserem anotar, vai ser difícil vocês verem outra pessoa dando. Porque eu aprendi isso lendo artigos da Telecommunication, tá certo? E pode ser que alguém tenha lido também, não sei, mas é difícil. Eu estudei os artigos da Telecommunication quando começou a falar desse modelo PAI e modelo overlay. E consegui absorver a coisa e a coisa acabou evoluindo de acordo com aquilo que estava lá e que eu tinha aprendido, tá certo? Foi seguir o caminho que não eu previa, mas os artigos previam. Né? Bom, aí a passagem agora para o segmento Routing MPS, SR MPLS, eu já expliquei nessas 5 apresentações anteriores, vocês podem ver lá. Né? Então, eu encerro então aqui essa evolução, né? Passou com a rede modo pacote orientada à conexão. Vê que eu não falei em IP e Ethernet, que são sem conexão. Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aí. Eu vou ver qual vai ser o tema. Talvez eu fale agora sobre SDN, para dizer alguma coisinha de SDN, e depois eu vou entrar em EVPN e Ethernet. A cabeça está falhando um pouco. Eu tenho um livro escrito sobre isso também. Aquela internet escapou. Eu tenho um livro escrito sobre isso aí. Esse livro, sobre... Esse livro, eu publiquei ele sob a forma de e-book, porque estava difícil conseguir editora. Porque esses livros assim, de natureza técnica, de telecomunicações, o público-alvo é reduzido. Se fizer uma rede aí sobre informática e bem popular, vai encontrar muito mais gente. Tem muito mais gente aí pensando aí em aplicativo, etc., do que gente pensando no miolo da rede, porque aí é complicado e tem de ser coisa de engenheiro, e no engenheiro não são tantos assim. Bom, então eu fico por aqui e até lá.